Imagine por um breve momento que tudo o que você acredita ser começa pouco a pouco a se dissolver. O seu nome, a sua profissão, as suas certezas, as suas dores, tudo aquilo que você carrega como identidade se desfaz no silêncio. E então surge uma pergunta desconcertante. Quem é você quando tudo isso desaparece? Talvez, sem perceber, você tenha passado boa parte da sua vida tentando responder essa pergunta, tentando se tornar alguém, tentando encontrar um propósito, uma missão, uma razão que justificasse sua existência neste vasto universo. Mas e se eu te dissesse que essa busca, na verdade, sempre esteve olhando na direção oposta? Alan Watts nos lembra que a ideia de sermos um eu separado é uma ilusão profundamente enraizada na mente humana. O que chamamos de eu não passa de uma construção mental, uma narrativa que aprendemos a sustentar desde a infância, uma história que carregamos, muitas vezes, sem questionar. E é aqui que surge o grande paradoxo. Desaparecer não significa sumir do mundo, não é fugir da vida. Não é desaparecer dos olhos dos outros, nem abandonar responsabilidades. Desaparecer é dissolver as falsas identidades que construímos. É abrir mão do peso de sustentar um personagem que, muitas vezes, nem sequer escolhemos conscientemente. Pense na vida como uma dança, uma sinfonia em movimento constante. E perceba que o sofrimento começa quando tentamos congelar essa dança. Quando tentamos transformar um movimento fluido em algo fixo, um título, uma missão, um propósito que possa ser colocado numa caixa, num currículo ou até mesmo num perfil de rede social. Neville Goddard, por sua vez, nos ensina algo profundamente transformador. O velho eu, aquele que você acredita ser, é sustentado por padrões imaginativos inconscientes. É como se, sem perceber, estivéssemos projetando todos os dias a mesma realidade, as mesmas limitações, as mesmas dores, porque seguimos alimentando as mesmas imagens mentais, os mesmos diálogos internos, os mesmos sentimentos. E aqui mora um segredo pouco falado. Para criar um novo propósito, uma nova realidade, uma nova versão de quem você é preciso primeiro permitir que o velho eu desapareça da tela da sua consciência. Mas o paradoxo é inevitável. Quanto mais você tenta controlar quem você é, quanto mais se esforça para se encaixar, se definir, se rotular, mais você se desconecta do fluxo natural da existência. Então, eu te convido agora a respirar fundo e refletir. E se o verdadeiro propósito não for algo que você precisa encontrar, mas algo que você tem o poder de criar, a partir do vazio, a partir do silêncio, a partir do espaço que surge quando você permite que o velho desapareça. E se desaparecer for, na verdade, o primeiro passo para viver a vida mais autêntica, mais livre e mais alinhada que você jamais imaginou? Vamos juntos atravessar esse portal. Aqui começa a jornada. O peso invisível de ser alguém. Talvez em algum momento da sua vida você tenha sentido esse peso. O peso silencioso de ter que ser alguém. Alguém que se encaixa. Alguém que corresponde. Alguém que é visto como bem-sucedido, produtivo, espiritualizado, forte. Mesmo quando, por dentro, tudo parecia desmoronar. É curioso como muitas vezes carregamos esses rótulos sem sequer questioná-los. Eles parecem invisíveis, mas estão ali colados na pele, na mente, no coração. E cada um deles exige algo. Exige que você sorria, mesmo quando não há vontade. Que você siga, mesmo quando tudo pede pausa. Na profundidade da neurociência espiritual, Joe Dispenza nos mostra como o próprio sistema de recompensa do cérebro alimenta essa ansiedade de ser alguém. Dopamina, serotonina, pequenas descargas químicas que se ativam toda vez que somos reconhecidos, aprovados, elogiados. E, sem perceber, nos tornamos dependentes dessa validação. O problema é que essa dependência
cria uma dissonância vibracional. Enquanto você deseja profundamente mudar, vibracionalmente está preso à velha identidade. Quer evolução, mas ainda vibra no medo de não ser suficiente. Quer liberdade, mas ainda está acorrentado ao desejo inconsciente de ser aceito. O custo é altíssimo, porque manter uma identidade que não é mais verdadeira consome uma quantidade imensa de energia emocional, energia mental, energia espiritual. Quantas partes de você hoje estão vivas apenas porque tem medo de morrer? Pense nas versões de si mesmo que você sustenta, só para não decepcionar os outros, só para não parecer fracassado, só para não se sentir invisível. Mas, e se ser invisível não for uma maldição? E se desaparecer não for o fim, mas o começo de algo que sua alma há muito tempo espera? Existe um peso invisível que não é seu. E talvez o que mais esteja te impedindo de acessar um novo propósito não seja a falta de respostas, mas o excesso de personagens que você aprendeu a interpretar. No silêncio desses personagens, talvez você descubra quem realmente é. O peso de ser alguém é muitas vezes o que impede você de simplesmente ser. O erro oculto na busca pelo propósito. Existe um equívoco silencioso, quase invisível, que permeia a vida de milhões de pessoas. A ideia de que propósito é algo que se encontra, como se estivesse escondido em algum lugar fora de você. Desde muito cedo, somos ensinados que precisamos descobrir nossa missão, como se ela fosse um objeto perdido, uma profissão, um título, uma função, uma meta que, uma vez alcançada, finalmente nos fará sentir completos. Mas essa busca externa, quase sempre, nos leva para um ciclo de frustração, porque quanto mais olhamos para fora, mais nos afastamos do que, na verdade, sempre esteve dentro. Na sabedoria do Bhagavad Gita, há um ensinamento profundo. Krishna revela a Arjuna que o verdadeiro Dharma não é uma carreira, não é um papel social, não é uma função no mundo. O Dharma é a expressão da sua própria natureza essencial. E, acima de tudo, é agir sem apego ao resultado. O erro é sutil, mas devastador. Confundir fazer com ser. Acreditar que seu propósito é o que você faz, e não quem você é, energeticamente, vibracionalmente, no mais profundo nível da sua consciência. Quando você tenta controlar seu destino, quando força a mente a encontrar respostas, o efeito, quase sempre, é o oposto. Aumenta o sofrimento vibracional, aumenta a desconexão, porque o controle nasce do medo. O medo de não ser suficiente, o medo de não estar no caminho certo, o medo de não ser visto, amado, reconhecido. Mas propósito não é um lugar de chegada, não é uma linha de chegada esperando você cruzar. Propósito é um estado de ser. É o reflexo natural de quem você se permite ser, quando se liberta da necessidade de provar algo para o mundo. Perceba que enquanto você estiver tentando ser algo, já está, na verdade, negando quem realmente é. O propósito não é algo que se busca, é algo que emerge quando você para de buscar. É no silêncio da busca que você se torna espaço, para que o novo revele quem você sempre foi. O vazio é onde tudo começa. Existe um lugar dentro de você que talvez você tenha evitado a vida inteira, um espaço que muitos chamam de vazio e que, frequentemente, é confundido com solidão, fracasso ou perda. Mas e se esse vazio não for ausência? E se, na verdade, ele for pura potencialidade? O medo do vazio é, na essência, o medo de não saber quem você é, quando deixa de ser quem aprendeu a ser. É o medo de ficar sem as máscaras, sem os personagens, sem as narrativas que sustentaram sua identidade por tanto tempo. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, nos oferece uma visão revolucionária. Segundo ele, o universo é uma simulação evolutiva de consciência. E assim como um software
precisa ser atualizado, também nós precisamos permitir que os velhos códigos sejam desinstalados, para que uma nova versão do nosso eu possa emergir. Mas aqui surge um grande desafio. A mente teme esse colapso. Ela teme o silêncio, ela teme o desconhecido, porque no vazio não há garantias, não há controles, não há certezas. Só que, paradoxalmente, é justamente nesse vazio que tudo começa. Sem espaço interno, não há espaço para que algo novo surja. É como uma xícara. Uma xícara só pode ser preenchida quando está vazia. Se estiver cheia de coisas velhas, de crenças ultrapassadas, de dores não processadas, de medos não acolhidos, simplesmente não há espaço para o novo. O vazio não é castigo, não é punição, não é um erro no sistema. O vazio é um convite. É o espaço onde a vida sussurra silenciosamente que você não precisa ser nada para então se tornar tudo. Nesse lugar, além do que você pensa ser, não há limitações, não há rótulos, não há definições, apenas possibilidade pura. E é exatamente a partir desse espaço que o seu novo propósito começa a tomar forma, não como algo que você força, mas como algo que emerge naturalmente do silêncio. Quando o velho some, o novo não precisa ser buscado, ele simplesmente aparece. Como sua biologia também precisa desaparecer. Existe um aspecto muitas vezes invisível, porém profundamente determinante, que mantém você preso ao velho eu. E esse aspecto está no seu próprio corpo. Bruce Lipton, pioneiro na epigenética, nos mostra que nossas células não são comandadas pelos genes, mas pelas crenças que carregamos. Suas células, literalmente, escutam cada pensamento, cada sentimento, cada narrativa que você sustenta sobre quem você é. E aqui surge uma revelação desconcertante. Seu corpo vive no passado. Ele se tornou quimicamente viciado nas emoções do velho eu. Medo, culpa, ansiedade, tristeza, angústia. Mesmo quando você deseja algo novo, seu corpo, sem perceber, está programado para repetir o velho. A neurociência espiritual confirma isso. Cada pensamento gera uma química, cada emoção reforça um circuito neural. E assim, dia após dia, você recria biologicamente a mesma versão de si mesmo. Por isso, desaparecer não é apenas um ato mental ou espiritual, é também um processo biológico. Seu corpo precisa ser atualizado, precisa aprender a viver sem os gatilhos sensoriais, que constantemente reforçam a velha identidade. Imagine que sua biologia funciona como um rádio, sintonizado numa frequência específica. Essa frequência é feita dos pensamentos, sentimentos e memórias que você mais repete. Para que um novo propósito possa se manifestar, é preciso mudar essa sintonia. E isso começa com a desativação dos gatilhos emocionais que mantêm você preso no passado. Começa quando você percebe que não é obrigado a reagir às mesmas situações do mesmo jeito, eternamente. E quando você altera sua química interna, algo extraordinário acontece. Sua percepção muda, seu campo eletromagnético muda, seu padrão vibracional muda. É como se, naquele instante, o velho eu começasse a morrer, não como uma perda, mas como um renascimento vibracional. Um ritual silencioso, onde as células entendem que agora uma nova realidade está sendo codificada. Uma realidade onde seu propósito não é mais fruto do medo, da falta, da obrigação de ser alguém, mas sim uma expressão natural de quem você realmente é quando está livre do peso do passado. Quando sua biologia desaparece, seu espírito, finalmente, pode aparecer. Quando você some, sua verdade aparece. Existe uma liberdade que não nasce quando você encontra respostas. Ela surge quando você percebe que estava fazendo as perguntas erradas. A vida não é um problema a ser resolvido. Ela é uma experiência a ser vivida. Uma dança, como diria Alan Watts, onde você e o universo não estão separados, mas são expressões do mesmo fluxo consciente,
manifestando-se de infinitas formas. Quando você para de tentar ser alguém, quando você permite que o velho roteiro desapareça, algo profundamente transformador começa a emergir. A percepção de que você não é um ser isolado buscando um propósito. Você é o próprio universo, experimentando a si mesmo. E nesse estado percebe que não há um propósito fixo esperando por você, separado da sua própria existência. Greg Braden traz uma chave preciosa para esse entendimento. Emoção somada à intenção coerente gera um campo eletromagnético onde a vida, inevitavelmente, responde. Mas esse campo não se ativa quando estamos tentando ser especiais, nem quando buscamos incessantemente reconhecimento, validação ou significado externo. O verdadeiro propósito não nasce da tentativa de ser alguém, ele surge quando você começa a ser autêntico, quando você deixa de atuar para o mundo e passa a viver em alinhamento com aquilo que simplesmente vibra dentro de você. A lagarta não faz ideia do que é ser uma borboleta. Ela não entende o voo. Ela não compreende as cores. Ela não imagina o céu aberto. Tudo o que ela sabe é que precisa desaparecer. E quando esse desaparecimento acontece, não é um fim, é um renascimento. O casulo não é uma prisão, é um portal. É no silêncio do casulo, na ausência do velho eu, que a verdadeira natureza se revela. Assim também é com você. Quando você some, não no sentido de fugir da vida, mas no sentido de dissolver as falsas imagens de quem achava que precisava ser, sua verdade começa a lhe parecer. E nesse instante, o propósito deixa de ser uma busca. Ele se torna, simplesmente, uma expressão natural da sua própria existência. Desaparecer é a maior coragem. Existe uma compreensão tão profunda que, quando realmente acontece, ela muda completamente a forma como você percebe a vida. Assim como as ondas não estão separadas do oceano, você não está separado do universo. Alan Watts nos lembra que a ideia de separação é apenas uma ilusão fabricada pela mente. O propósito nunca foi uma meta, nunca foi um destino. O propósito é um fluxo, é o reflexo espontâneo da vida, se expressando através de você quando você deixa de tentar ser e simplesmente permite-se existir. Peter Crone traz uma revelação que, para muitos, soa como um portal de liberdade. Ele diz que a verdadeira liberdade surge quando percebemos que não sofremos pelos fatos, mas pelas histórias que contamos sobre quem acreditamos que deveríamos ser. E desaparecer significa precisamente romper com essas histórias inconscientes. Romper com os roteiros invisíveis que diziam que você precisava ser perfeito, que você precisava ser reconhecido, que precisava se encaixar, que precisava estar sempre forte, sempre certo, sempre no controle. O paradoxo é inevitável. Quando você para de tentar descobrir quem é, quando você se rende ao silêncio, à ausência, ao vazio fértil, você se torna espaço. Espaço para ser qualquer coisa. Espaço para que a vida, através de você, se manifeste de forma espontânea, autêntica e livre. O velho roteiro já cumpriu seu papel, já ensinou o que precisava ser aprendido. E agora, no silêncio da sua própria ausência, nasce uma vida que você nunca imaginou ser possível. Porque desaparecer não é o fim, é o começo de tudo.